De vidro, vítreo ou hialino. De virilha, inguinal. De visão, óptico ou óptico. Ok? Na verdade, isso pode cair no campo da interpretação de texto. Ele te dá fluvial e você saber que é de chuva, pluvial de rio. Então, na verdade, é você associar vítreo de vidro, eólico de vento. Então, você associar os valores aqui, ok? E aí, o nosso foco. O nosso foco, na verdade, é a flexão do adjetivo. O que a gente estava mostrando lá são alguns valores que ele pode ter e você volta para trabalhar. O mais importante que nós vamos ver agora é o gênero e o número dos adjetivos, ok? O adjetivo concorda com o substantivo a que se refere em gênero e número. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. Então, é o adjetivo que concorda com o substantivo. É o adjetivo que concorda com o substantivo. Caso o adjetivo seja representado por um substantivo, ficará invariável. Adjetivo concorda com substantivo, adjetivo concorda com substantivo. Mas se esse adjetivo for um substantivo, ele vai ficar invariável. Ou seja, se a palavra que estiver qualificando o elemento for originalmente o substantivo, ela manterá sua forma primitiva e passará a ser dominado de substantivo adjetivado. Então, recapitula. Qual é a regra? Adjetivo concorda com substantivo. Adjetivo concorda com substantivo. Se a palavra que está qualificando é um substantivo, vai ficar invariável. Exemplo. A palavra cinza é originalmente um substantivo. Então, a palavra cinza é originalmente um substantivo. A cinza do cigarro, a cinza do vulcão. Porém, se estiver qualificando um elemento, funcionará como adjetivo. Então, veja bem, cinza é substantivo. Se estiver qualificando o elemento, vai funcionar como adjetivo. Ficará, então, invariável. Eu tenho aqui, ó, camisas cinza, ternos cinza. O que é que eu tenho aqui? Cinza é um substantivo. Mas nesse contexto, ele está caracterizando um elemento. É um substantivo funcionando como adjetivo. Então, ele vai ficar invariável, tá? Ternos cinza. Cinza é um substantivo. Cinza é um substantivo. Aqui está caracterizando um outro substantivo. Então, ele vai ficar invariável. Então, o que nós temos? Adjetivos concordam com substantivo, adjetivos concordam com substantivo. Mas se você tiver um substantivo adjetivado, ele vai ficar invariável. Vamos ver mais alguns casos. Olha só. Carros amarelos e motos vinho. Amarelo é ou não é um adjetivo? Amarelo é uma cor, é um adjetivo. Amarelo concorda com o substantivo. Então, aqui, ó, são carros amarelos. Quando eu digo motos vinho, eu tenho aqui um probleminha que é esse aqui, ó. Vinho não é mesmo um adjetivo. Vinho é um substantivo. Para quem sabe o que é vinho, vinho é aquele negócio que a gente toma. Então, vinho é um substantivo. Vinho é um substantivo. Mas aqui tá, não está caracterizando o substantivo. Então, é um substantivo adjetivado. Se é um substantivo adjetivado, ele vai ficar invariável. Invariável. Então, vamos lá. Ó, o que nós temos aqui? Telhados marrons. Marrons é um adjetivo
mesmo. Então, assim, marrons vai concordar, porque é cor. Mas quando eu digo paredes, musgo, musgo, na verdade, é um substantivo, tá? É um substantivo, nomeia alguma coisa. E aí é um substantivo que está adjetivado. Se está adjetivado, ele vai ficar invariável. Se está adjetivado, ele vai ficar invariável. Mais um exemplo aqui. Espetáculos gigantescos. Gigantescos é um adjetivo, tá? Tá caracterizando os espetáculos. Então, concorda. O que a gente está querendo ver aqui é o seguinte, que se é adjetivo, ele vai concordar. Se é adjetivo, ele vai concordar. O problema é, se ele não for adjetivo, ele vai ficar invariável. Se ele for um substantivo adjetivado, ele vai ficar invariável. E é o que nós temos aqui, ó. Comícios monstro. Monstro, que está caracterizando comícios, na verdade não é uma característica. Monstro nomeia um ser. Monstruoso é adjetivo, mas monstro não. Monstro é um substantivo e é um substantivo que aqui está adjetivado. Então, o que eu tenho? Se eu tenho um substantivo adjetivado, ele vai ficar invariável. Então, eu tenho isso, ó, carros amarelos, concorda porque é um adjetivo. Telhados marrons, concorda porque é um adjetivo. Espetáculos gigantescos, concorda porque é um adjetivo. Mas quando eu digo motos, vinho, vinho não é um adjetivo, vinho é o nome de uma coisa que a gente bebe. Se é o nome de uma coisa, é um substantivo. Se refere a um outro elemento, é um substantivo adjetivado, vai ficar invariável. Aqui eu tenho paredes, musgo. Musgo é o nome daquele elemento que cria nas paredes, tá? Então, é o nome de algo. Se é o nome de algo, é um substantivo. Se está se referindo a outro elemento, é substantivo adjetivado, fica invariável. Eu tenho aqui comícios monstro. Monstro não é característica, monstruoso é. Monstro é o nome de um ser. Lembra monstros S.A. e tudo mais? Monstro é ser, é um substantivo. Se refere a um outro elemento, é um substantivo adjetivado, vai ficar invariável, ok? Adjetivos concordam. Substantivos funcionando como adjetivos ficam invariáveis. Adjetivo composto. Com raras exceções, o adjetivo composto tem seus elementos ligados por hífen. Então, o que é normal é o adjetivo composto ligado por hífen. Apenas o último elemento concorda. Isso é importante. Apenas o último elemento concorda. Apenas o último elemento concorda. Então, assim, adjetivo composto, só o último concorda. Adjetivo composto, só o último concorda, só o último concorda, só o último concorda, só o último concorda com o substantivo, a que se refere. Os demais ficam na forma masculina e singular. Então, assim, os demais ficam no masculino e singular. Caso um dos elementos que formam o adjetivo composto seja um substantivo adjetivado, todo adjetivo composto ficará invariável. Por quê? Pelo mesmo motivo que nós vimos ainda há pouco. Substantivo adjetivado fica invariável. Substantivo adjetivado fica invariável. Se um substantivo dentro do adjetivo está funcionando como adjetivo, então ele vai ficar o todo invariável. Vamos ver? Lembrando, regra do adjetivo composto. Só o último concorda, só o último concorda, só o último concorda, só o último concorda. Ok? Só o último concorda, só o último concorda, só o último concorda. Então, vamos lá. Só o último concorda. Por exemplo, a palavra rosa é originalmente um substantivo. O que a gente viu ainda há pouco é que se um substantivo estiver dentro do adjetivo composto, ele todo fica invariável. Então, aqui,
Para quem não sabe, rosa não é cor, rosa é o nome de uma flor, né? Então a palavra rosa é originalmente um substantivo. Porém, se estiver qualificando um elemento, funcionará como adjetivo. Então vai ser um substantivo adjetivado. Caso se ligue a outra palavra por hífen, formará um adjetivo composto. Como é um substantivo adjetivado, substantivo adjetivado, substantivo adjetivado, o adjetivo composto inteiro ficará invariável. O adjetivo composto inteiro ficará invariável. Então, o que você tem bem aqui, ó, é isso aqui. Camisas rosa, claro, olha só, rosa é um substantivo, tudo bem? Rosa é um substantivo. Só que esse substantivo, ele está dentro de um adjetivo composto. Se esse substantivo está dentro de adjetivo composto, está fazendo com que o adjetivo composto contenha um substantivo adjetivado. Ele está caracterizando camisas. Então, substantivo adjetivado. Se é um substantivo adjetivado, automaticamente vai ficar invariável e vai repassar isso tudo para o adjetivo composto. Então, olha só, rosa é um substantivo e é um substantivo adjetivado. Substantivo adjetivado fica invariável e faz com que o todo fique invariável também. O todo fique invariável. Então, o que você tem? Substantivo adjetivado, o adjetivo composto inteiro fica invariável. Então, vai ficar rosa claro, ternos rosa claro, tá? Ou seja, fica tudo invariável. Regra geral, só o último flexiona. Mas se dentro do adjetivo composto tiver algum substantivo adjetivado, ele faz com que o adjetivo composto inteiro fique invariável. Ok? Exemplos aqui do tudo. Olhos verde claros. Veja bem que em verde claros você tem um adjetivo composto por dois adjetivos, tá? Então assim, ele flexiona. Mas quem é que flexiona? Só o último, só o último, só o último. Então eu tenho aqui, ó, claros, tá? É o único elemento que está concordando. Então eu tenho aqui, ó, verde claros. O primeiro não flexionou, só quem flexionou foi o último. Regra geral, no adjetivo composto, só o último flexiona. Só o último flexiona, só o último flexiona. Se fossem camisas, seriam camisas verde claras. Calças azul escuras. Olha só, olha só, olha só. Azul escuro. Azul é adjetivo e escuro é adjetivo. Eu tenho uma composição, tá? Dois adjetivos compostos aqui, tá? Então, tenho dois adjetivos formando um adjetivo composto, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um adjetivo composto. Tá. Regra geral, só o último flexiona. Se são calças, eu vou dizer que são calças azul. O primeiro não flexiona, tá? Azul escuras. O primeiro não flexiona. Só quem flexiona é o último. Então, tá aqui, ó. Regra geral, só o último concorda. Só o último concorda, só o último concorda. Com o que eu tenho que tomar cuidado? Quando eu tenho algum substantivo. Mas ainda vamos dar uma olhada aqui, ó. Paredes verde claras. Em verde claras, eu tenho de novo um adjetivo composto normal. Ou seja, é o último, ó, que vai flexionar. E aí eu tenho isso, ó. Claras concordando com paredes. Perfeito. O que nós estamos mostrando é, na verdade,
a regra geral. Só o último flexiona, só o último flexiona, só o último flexiona. Qual é a particularidade? É se dentro desse adjetivo composto tiver um substantivo. Ele fica invariável. Então, aqui você tem, ó, camisas verde mar. Presta atenção que mar é um substantivo. É o mar. E é um substantivo que está aqui adjetivado. Então, assim, se eu tenho um substantivo adjetivado, o adjetivo composto inteiro, ele fica invariável. Então, ó, ele vai ficar invariável porque ele tem dentro da composição dele um substantivo. Aí ele fica invariável. Então, pode ser 1 milhão de camisas, mas são camisas verde mar. Aqui, ó, telhados marrom café. Peraí. Café é um substantivo. E aqui é um substantivo que está adjetivado. Então, assim, substantivo adjetivado construindo um adjetivo composto faz com que o adjetivo composto fique invariável. Faz com que o adjetivo composto fique invariável. Então, eu vou ter vários telhados, mas eles são marrom café. Ok. Regra geral, no adjetivo composto, só o último concorda. Se dentro do adjetivo composto tiver algum substantivo, esse substantivo está adjetivado e aí ele vai ficar invariável. Substantivo, mar, café, laranja, vinho, aquelas palavras que você pode colocar um artigo antes. Ok. E aí, pra gente fechar, tá? A flexão dos adjetivos, depois nós vamos ver o grau do adjetivo. Nós temos algumas palavrinhas que você tem que decorar. Então, azul marinho, azul celeste, ultravioleta e qualquer adjetivo composto iniciado por cor de, mesmo que esse cor de fique implícito, tá? São sempre invariáveis. Então, por exemplo, você tem várias camisas. Tem camisas azul marinho. Várias calças azul celeste. Se são raios ultravioleta. Você tem várias camisas cor de rosa. Se ficar implícito cor de, você tem várias camisas rosa. Invariáveis, ok? Os adjetivos compostos surdo-mudo e pele vermelha são os únicos que têm os dois elementos flexionados. Então, por exemplo, se eu disser menino, eu vou dizer menino surdo-mudo, menina surda-muda, meninos surdos-mudos e meninas surdas-mudas. Eu vou dizer os índios peles vermelhas, tá? Então, o que nós temos aqui são palavras que flexionam ambos os elementos, ok? Essa parte é a parte da flexão, a passagem para o plural. Depois nós vamos ver agora a questão do grau, ok? Próxima aula, grau do adjetivo.